Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que escolhemos para comentar nesse vídeo, que foi de um projeto que marcou época, foi publicado numa revista Saber Eletrônica número 82 de junho de 79. Conforme nós já comentamos várias vezes aqui, os projetos que tratavam de circuitos de áudio eram muito cobiçados pelos nossos leitores. Eles gostavam muito e certamente a gente sabia que se colocasse um circuito desse tipo dentro de uma edição nossa, a revista teria sua venda garantida, porque os fãs desse tipo de montagem eram realmente muitos. Naquela época, lá pelo ano de 1979, quando saiu esse tipo de circuito, os equipamentos de áudio para o uso doméstico e para o carro eram muito caros. Não é como hoje eles são mais acessíveis, dado o desenvolvimento de uma tecnologia mais avançada que permite a inclusão de todas as funções num único circuito integrado, e isso certamente barateia. E é lógico a produção em massa, a produção feita por máquina, né? Então, comparativamente, os equipamentos eletrônicos naquela época tinham um preço muito mais alto. E muita gente montava os seus equipamentos, porque a grande maioria também era importada, e a importação naquela época também era bem mais cara. Então nós fizemos bastante sucesso com esse circuito de um áudio equalizador que saiu na capa da revista, e aqui tem a montagem do protótipo. Nós escrevemos artigos, participamos do desenvolvimento desse projeto, né? E que depois até ele resultou num kit que foi vendido pela editora, né? E foi um projeto bastante interessante, se bem que a aparência do aparelho ela realmente dizia mais do que o circuito que utilizamos. Porque nós utilizamos um circuito que fosse acessível, fosse simples, fácil de montar. Os equalizadores de áudio, vocês sabem muito bem, eles podem atenuar ou reforçar uma determinada frequência centralizada. Então, assim, com vários potenciômetros, eu posso controlar várias faixas de frequência, determinando a maneira como elas são reproduzidas. Hoje nós temos excelentes equalizadores com um número bastante grande de faixas. Mas naquela época nós fizemos algo simples. Nós fizemos um circuito que tinha apenas 3 faixas, né? Era basicamente o grave, o médio e o agudo nos 2 canais. Então, esse equalizador ele tinha na realidade 6 potenciômetros deslizantes que ele determinava as faixas de frequência que iriam ser reforçadas ou não. E para monitorar o circuito, a gente ainda utilizou LEDs no painel, né? E aqui vocês têm o circuito dele para vocês verem que ele foi feito totalmente com transistores. Então ele era fácil de montar e os componentes eram de uso geral. Até hoje você pode montar esse circuito, né? Se você quer ter um equalizadorzinho lá para o seu som, para o seu conjunto musical, seja lá para que tipo de aplicação, e você tem um amplificador que não tenha o controle completo dos médios, graves e agudos, seja um amplificador simples, você pode agregar esse circuito montando. Nós temos aí no link da descrição do vídeo, tem os links para o artigo no site. E lá tem o desenho, inclusive, da placa de circuito impresso, certo? Onde era montado esse circuito, que vocês podem ver a descrição dele aí no nosso artigo indicado no vídeo. E foi um projeto de sucesso, porque o pessoal gostava das aplicações de áudio, principalmente as que envolviam amplificadores de potência e que envolviam efeitos, como, por exemplo, você poder controlar os sons em 3 faixas de uma maneira mais completa. Hoje, esse tipo de aplicação, esse tipo de circuito já é praticamente comum, já embarcado na maioria dos amplificadores comerciais. Praticamente qualquer amplificador de boa qualidade que você comprar,
ele já tem o equalizador incorporado. E são equalizadores gráficos mais completos. Mas se você quer uma coisa mais simples, você quer lembrar o passado, você tem um desse aqui, você talvez esteja com ele parado aí na sua sucata e você deseja recuperar, né? Você tem lá no artigo a descrição do circuito e com os detalhes, né, que podem lhe permitir recuperar ou restaurar um circuito desse. E para os que montaram, é uma lembrança aquilo que eu falo. Tivemos problemas de montagem? Sim, porque em todo o circuito de áudio existe o problema do ronco, existe o problema do ruído, da instabilidade, falta de filtragem de uma fonte, e volta e meia a gente chegava a encontrar esse tipo de defeito quando nos traziam um equalizador gráfico desses para consertar, ou mesmo para colocar em funcionamento, porque o leitor montou e não conseguiu fazer funcionar. A gente tinha esse suporte naquela época, porque era uma época diferente, era uma época em que a gente tinha a instalação física da editora. Nós tínhamos o laboratório, em que haviam pessoas que trabalhavam para dar suporte direto aos leitores. Hoje isso é mais difícil, né? Hoje a gente trabalha via internet. Nós temos uma editora que é praticamente virtual. Não, o laboratório sou eu. Eu trabalho aqui na minha casa, na frente aqui por trás dessa câmera que me focaliza. Vocês têm a minha biblioteca, a parte dela atrás, e na frente vocês têm a minha bancada de trabalho. É lá que eu desenvolvo muita coisa. Mas eu não tenho condições de fazer reparos, não tenho condições de dar assistência técnica. Isso era possível na época, né? Se você gostou desse vídeo e quer receber mais informações sobre outros vídeos dessa playlist, inscrevam-se e deixe o seu like aqui embaixo e mais informações na descrição do vídeo. Até mais!